Olá, seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Meu nome é José Augusto Andrade e estarei fazendo a lição número 5, que tem como título Generosidade para com o próprio corpo. Quem escreveu essa lição foi o pastor Estélio Chances, pastor titular da Igreja Batista em Parque Alian, São João de Meriti, Rio de Janeiro, desde 1994. Então, desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que assim nos agracia com esse lindo estudo. O texto proposto, o texto base, proposto pelo pastor, é 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Estaremos lendo agora nessa hora. Primeira Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o apóstolo está falando, sobre o nosso corpo, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e devemos zelar pelo nosso corpo. Antes de entrar na lição, irmãos, nós vamos falar sobre uma reflexão, algumas perguntas, para pensar e agir, que está no final do estudo. E diz assim: você compreende que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você tem compreendido isso? Segundo, o que você tem feito para o bem da sua saúde física? O que nós temos feito, Temos zelado pelo nosso corpo? Terceiro, seja generoso consigo mesmo. Busque ações preventivas no cuidado com o corpo e a mente e descanse. Então, a Bíblia diz que devemos tratar bem do nosso corpo, zelar pelo nosso corpo. Quarto ponto, de que forma... De forma madura, você tem sido grato a Deus em tudo? Você tem agradecido a Deus pela sua saúde, por tudo que Deus tem feito? Então vamos para a introdução, do estudo. Preocupado com seu amigo Gaio. Gaio era um presbítero, E João lhe deseja boa saúde. Na verdade, é o que esperamos para nós e para os outros. Saúde. Aí ele faz referência aqui, João 3. Vamos também ler esse texto. Primeira carta de João, é a cartas, João 3. Aliás, a terceira carta, a terceira carta de João, versículo 1. Vou ler 1 e 2. O presbítero e o amado Gaio, a quem na verdade amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, essa é a recomendação. Assim como o apóstolo Paulo também fez a recomendação à saúde de Timóteo, ele também está fazendo aqui referência à saúde e equilíbrio. Saúde e equilíbrio é o corpo funcionamento em equilíbrio. Sintonia a todo o sistema em ordem. Quando isso não acontece, o mau funcionamento de um órgão afetará o seguinte, assim sucessivamente, desencadeando problemas no funcionamento de todo o organismo. Assim devemos ser bons mordomos do nosso próprio corpo, da nossa própria vida. Então, irmão, a recomendação é que nós, como mordomos e generosos do nosso corpo, podemos assim zelar por ele. Muitas pessoas questionam o fato de os cristãos adoecerem. Muitas pessoas falam, dizem, mas vocês não são crentes, vocês não creem
Como é que vocês sempre estão adoecendo, têm enfermidade, né? Entanto, você esquece de que são tão humanos como aqueles que não creem em Deus, né? Então nós somos carne também. O corpo responde da mesma maneira no que tange a adversidade, seja elas físicas ou emocionais, nesse tempo de pandemia. Por exemplo, muitas pessoas tentaram a Deus e não cuidando de si mesmo por meio das orientações recomendadas pela autoridade de saúde. Certamente, essa é uma atitude de um bom mordomo do próprio corpo e da própria vida. Muitas pessoas, né, perderam sua vida, não digo todas, mas uma boa parte, mas pessoas não tiveram cuidado, zelo com a sua, preservando a sua saúde nessa pandemia e partiram tão cedo, né? Não obstante, a perda de saúde pode ocorrer em várias razões. Pode ser involuntária, quando não tem intenção do que algo aconteça, e fatores genéticos ou fatores externos, os quais afetam o indivíduo. Ou pode ser voluntária, quando é dada a causa e situações que poderia ser evitada, como ingestões de alimentos nocivos ao corpo. Muitos alimentos que nós comemos, né, enlatados, conservas, esses negócios fazem muito mal à saúde da gente, né? E nós sempre temos a tendência a comer essas coisas, né? Pela praticidade também. Com a ingestão de alimentos nocivos, com o uso de bebidas alcoólicas, fumos, drogas e etc. Incluído outros fatores como a ausência de atividade física, sedentarismo, né? E obesidade, um sono inadequado, o excesso de trabalho e etc. Todas essas coisas vêm afetando a saúde do homem, né? Muitas enfermidades poderiam ser evitadas se no dia a dia usasse o princípio bíblico. Então, quer dizer, a palavra já tem um princípio para essas coisas, da mordomia do corpo. Uma saúde desejável é como João sugere, saúde para o seu corpo e a sua alma. Seja um bom mordomo de si mesmo e cuide-se generosamente. Então a recomendação, né, dessa carta de João ao presbítero Gaio, né, é que ele tenha saúde e para também poder fazer a obra do Senhor, né? Uma pessoa enferma, ela fica com dificuldade de fazer a obra do Senhor. Eu falei aqui o nome do pastor, mas eu esqueci de falar de qual igreja, né? É o pastor Mauro Stelle Chance, pastor titular da Igreja Batista em Parque Alian, São João de Meriti, Rio de Janeiro, desde 1994. É o pastor autor dessa lição, né? Então peço desculpas, irmão. Primeiro ponto, irmão, que nós estamos falando sobre saúde e generosidade para com o corpo, né? Basicamente sobre a saúde do corpo. Saúde física. Frequentemente, alguém falando sobre saúde com os amigos, né? Bate-papo na TV, no rádio, trabalho, nas mídias sociais e etc. Saúde do corpo está diretamente relacionado ao bom funcionamento do organismo, né? Tudo vai funcionando bem, né? Digestivo, visão, coração, a pressão do sangue, né? Bombeamento do coração, tudo isso faz com que o corpo seja saudável. Ao bom metabolismo e disposição para realizar as atividades do dia a dia, como trabalho, casa, né? E tudo isso aí é muito bom quando a pessoa tem saúde, dia a dia. Saúde é considerado o bem mais precioso que temos. E cuidar dela é de ser um indivíduo generoso para consigo mesmo, né? A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, irmão, como nós já demos introdução, né? A nossa casa, a morada do Espírito Santo é o nosso corpo. Ele atua em nós, ele trabalha em nosso corpo, nosso coração, né? Por isso que ele diz que ele habitaria, que não teríamos mais coração de pedra, mas coração de carne. Então, irmãos, o Espírito Santo habita em nós, então por isso nós devemos ser zelosos com o nosso próprio
corpo. Aí está a referência aqui a Coríntios, né? Nós já lemos esse texto, mas que fala sobre a morada do Espírito Santo, né? E não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo é o nosso corpo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quer dizer, hoje muitas pessoas dizem que o corpo é dele, que ele faz o que ele quiser, mas não é, irmão. Nós somos do Senhor. Nosso corpo pertence a Deus. Diz que Deus soprou na nariz do homem, lá em Gênesis, e o homem passou a ter a alma vivente. E depois que o homem pecou, ele fala que o espírito volta a Deus. Então, na verdade, nós dependemos de Deus. Portanto, devemos ter o máximo cuidado com o nosso corpo, assim como respeitamos o lugar onde adoramos a Deus, né? Santidade do corpo é algo muito esquecido pela sociedade atual, ó. Tem de ser sempre lembrada entre aqueles que exercem a mordomia do corpo, sabendo que este pertence a Deus. Na verdade, o corpo nosso não nos pertence, pertence a Deus. Deus que é dono de todas as coisas. Nós fomos feitos por Ele, para Ele e por Ele. Todas as coisas são deles, né? E Deus permite que nós sejamos mordomos, cuidemos desse bem maior que é a nossa alma e o nosso corpo. Então, irmão, saúde física, né? Falamos aqui. Agora, saúde mental, irmão, é o segundo ponto. Tão importante quanto cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. Algumas pessoas tratam a saúde mental e física como sendo diferentes, visto de forma superficial. De fato, parece ser assunto distinto. Todavia, ao analisarmos, torna-se nítida a relação entre ambos. Uma pessoa de boa mente, né? Mente sã, como falam os orientais, a força da nossa fé, tudo está em nossa mente. Quando nós colocamos no raciocínio lógico, né? Nas coisas que realmente ela faz. Você quer ver um texto que é usado, né? É do filho pródigo, quando ele fala assim: e ele caindo em si, dá-se a entender que ele estava fora de si pelas suas atitudes, né? Então ele caindo em si viu a razão, a necessidade. Então, irmão, a mente ela é importantíssima para nós refletirmos das coisas espirituais. Ao analisar, torna-se nítida a relação entre ambas, apesar de ser comum fazer dicotomia, né? De duas coisas, né? Seria correto tratá-las separadamente. Não seria correto tratá-las separadamente. Muitas vezes encontramos membros da igreja ausentes das atividades por longo tempo, cuja justificativa: estou frio na fé. Na verdade, pode estar sofrendo de um estágio de depressão, né? Hoje é uma doença muito comum a depressão. E não se dão conta, sem ânimo, desanimado, né? Para sair de casa, participar de alguma atividade, né? Vão perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Esse tipo de comportamento tem atingido até mesmo os pastores. Então, é muito comum o inimigo colocar o desânimo nas pessoas, obstáculo, assim como se a pessoa se decepcionasse com alguma coisa e agora não quer mais fazer nada para Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Não, na verdade, nós precisamos estar em contato diretamente com Deus todos os dias, né? Como diz lá em Gênesis, todos os dias, pela viração do dia, Deus visitava aquele casal, Adão e Eva, né? E eles tinham uma comunhão plena com o Senhor. É muito importante nós aproximarmos cada vez mais de Deus para fortalecermos a fé. Então, irmão, primeiro ponto, nós tratamos da saúde física. Agora, saúde mental, né?
Então, irmão, esse versículo que fala em 1 Coríntios 6,19, ele está tratando que nosso corpo é a morada do Espírito Santo, né? Nós devemos cuidar, zelar em santidade, porque dentro de nós habita Deus, o ser mais precioso da terra, que é Deus, né? Terceiro ponto, saúde espiritual. É possível adoecer espiritualmente? Sim, quando se desvia do foco da espiritualidade verdadeira. Então, espiritualmente, quando nós decaímos, quando nós desviamos do propósito inicial de Deus, e muitos homens se desviaram, mas também muitos se reencontraram, nós vemos que muitos homens estavam saindo do caminho do propósito de Deus e de repente ele reanimou novamente e Deus trouxe ao equilíbrio, né? Há aqueles os quais se preocupam tanto com a obra de Deus que se esquece do Deus da obra, né? Então são pessoas ativistas que acham que vai fazer a obra de Deus de qualquer forma, que Deus vai se agradar porque ele está fazendo assim. Não. Um exemplo disso nós podemos tirar Saul. Saul pensou que estava fazendo a obra dele ali, levando aquele rebanho, mas o que aconteceu? Saul não obedeceu a voz de Deus. Então, na verdade, Deus quer que nós sejamos obedientes. Desde o princípio, a desobediência é um dos fatores que tem levado o homem ao erro, né? Ao engano, ao engodo, ao afastamento. Foi assim que o homem se afastou de Deus, na desobediência, né? Que se esquece do Deus da obra. Esquece de orar para fazer uma atividade espiritual, de buscar na fonte, que é o próprio Deus. Então devemos sempre colocar Deus em primeiro plano, né? Aqui, o que eu falei aqui vai confirmar agora. O Deus da obra. O ativismo eclesiástico pode levar a uma exaustão espiritual, né? Não dá tempo para a família, não dá tempo para orar por si mesmo, porque um líder eclesiástico, um religioso, um pastor, um presbítero, um membro, um servo de Deus, para ele falar de alguma coisa, ele tem que primeiramente ser exemplo e provar, como é que se diz? Ele mesmo tem que ser provado, né? A Bíblia diz que nós somos refinados na fornalha, como o ouro é provado. Então temos que... Ninguém vai dar um exemplo que ele não é exemplo. Ele tem que dar um exemplo que ele é exemplo mesmo e faz aquilo, né, para ser testemunha da verdade. A realidade mostra que como é importante viver em uma comunidade e conversar sobre assuntos relacionados à igreja. No entanto, muitas pessoas acabam dando um tempo na igreja, né? Pessoas dão um tempo na igreja, se afastam da igreja, né? Não sente mais vontade de ir participar da comunidade cristã. Aqui, irmão, eu quero falar uma coisa que está acontecendo. Eu ouço, né? Isso aqui é uma opinião própria minha. Eu estou colocando a minha opinião, tá, irmão? Eu quero deixar bem claro aqui, porque pode até esse vídeo a ser publicado, mas assim, nós passamos por um período de afastamento, né? E eu ouço muito líder falando, muitos irmãos não voltaram, né, para a sua denominação. A minha pergunta, irmão, é assim, quantos líderes procuraram esses irmãos que estavam afastados, né? Então, nós temos que observar, não é porque ele está afastado, é porque houve um período de pandemia que a igreja ficou afastada. E ainda não voltou, tem muitas igrejas que não voltou plenamente. Algumas igrejas voltaram a congregar, mas
tem as pessoas que têm os problemas de saúde também, devemos levar em conta. Isso aqui é uma opinião própria minha, tá, irmão? Por que isso acontece? Muitas delas param de ir à igreja por causa de uma decepção com a liderança. Né? Isso aqui é com a liturgia, com os irmãos, ou até mesmo porque estão tão aculturados a uma concepção mundana. Então o autor está colocando aqui que muitos estão tão acostumados com o mundanismo que agora não sentem vontade de frequentar um templo, uma igreja, né? Que na verdade, irmão, nós somos igreja, somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos templos, somos igrejas também. Mas aqui ele fala de uma igreja física, né? Uma igreja, um templo, né? Que não são capazes mais de satisfazerem por meio da comunhão com os irmãos. Então, a Bíblia diz que muitos não é para a gente deixar de ter comunhão com o irmão. Na verdade, devemos ter comunhão com Deus e com os irmãos, né? A espiritualidade, a contemplação, é relacionamento com Deus maravilhoso. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, o que é um relacionamento com Deus, irmão? É você conviver, você sentir as pessoas, seus problemas, né? E nós que temos que ter um relacionamento com Deus, ser justo e verdadeiro com Ele, fiel a Ele, porque Ele é fiel para conosco, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, o qual deseja se relacionar conosco. Quem é que deseja se relacionar conosco? O próprio Deus, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Deus sempre quer falar com o homem. E o homem, por muitas das vezes, está ocupado com seus próprios fazeres, interesses, e esquece de ouvir a voz de Deus. Como que ouvimos a voz de Deus? Através da sua palavra, que deixou para nós a Bíblia Sagrada. Porque Escrituras é tipo um testamento. Na verdade, a Escritura é um testamento, né? Escriturado, né? E nós temos aqui o Novo e Velho Testamento. Esse testamento ele fala do autor dele, que é o próprio Deus. Então conhecemos Deus através da tua palavra, que é bendita eternamente, permanece para sempre. Nós somos chamados a desenvolver uma fé, a qual não dependa ou se limite a circunstâncias nem benefício de Deus. Quando você vai a Deus, você não pode exigir de Deus nada, porque Deus ele faz tudo por você. Deus faz porque Ele é bom. Isso que nós temos que entender. E se nós vamos a Deus é porque nós queremos ter uma aproximação com Deus. É bom quando você vai a Deus sem interesses, sabendo que você muitas das vezes precisa de situações, mas você deve ir a Deus por amor, por gratidão. Porém, um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. A questão não está livre das situações adversas, mas encontrar Deus em meio a elas e renovar o ânimo e prazer de servi-lo. Então, irmão, temos que ter prazer em servir. Deus olha muito a intenção do coração do homem. Qual a intenção dele? E Deus sabe qual é a nossa intenção diante dele. Nada, nada, nada fica escondido de Deus. Deus, é Ele que criou todas as coisas, né? E é maravilhoso quando você fala de Deus e você pensa no ser mais maravilhoso do mundo, que é Deus. Não existe. A nossa dificuldade de entender Deus, nosso simples raciocínio, a nossa limitação. Mas Deus é muito mais do que nós pensamos, do que nós cremos. E o homem ainda um dia vai entender essas coisas. Renovar o ânimo e prazer de servi-lo. Isso é maturidade, saúde espiritual, né?
Então, quando nós temos essa maturidade, isso nos traz uma saúde espiritual. Concluído o nosso estudo, irmão, a pergunta é: nós somos bons mordomos do nosso próprio corpo, da nossa própria vida? Uma forte evidência que estamos de fato crescendo em espiritualidade é quando adotamos um coração grato a Deus. Então, é isso que eu falo, irmão. Ó, um coração grato a Deus. Agradecer a Deus todos os dias, toda hora, todo segundo. Por mais que não seja aquilo que nós desejamos, né? Mas agradecer a Deus. Nós passamos por esse período aí estamos passando, né, por esse período de pandemia, não sabemos o futuro, porque o passado já passou, né? O presente nós estamos agora, mas o futuro a Deus pertence. Então, mas nós vemos aqui quanto livramento Deus te deu, me deu e tem dado, né? E quando você vê Deus agindo na sua vida, na vida dos seus, nós vemos como Deus é maravilhoso. Em meio ao nosso corpo, reconhecendo em primeiro lugar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Olha só, Salmo 106, o salmista, eu gosto muito do livro do Salmo, que ele se expressa, tira, né, todos nós sabemos que salmos são poesias, mas ele fala de uma realidade, olha só, que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Às vezes um camarada, uma pessoa diz, eu amo, mas ao mesmo tempo ele odeia, né? Muitos homens hoje estão matando suas esposas e dizem, eu matei porque amei. Que amor é esse, né? Mas Deus não. Deus, ele é tão bom e o seu amor dura para sempre. Entendeu? Você está entendendo como que Deus ama o homem? Por isso que muitas não vão entender. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo e Deus não fez nada. Não, meu irmão. Deus ama. Deus não é homem que tem, mesmo instante, tem o amor e tem o ódio. Não, Deus é amor. Na verdade, Deus, o Evangelho, ele fala desde o princípio que Deus, perdão, ele sempre espera que o homem se arrependa do mal. Se você lê o livro de Apocalipse, fala que Deus lançará as pragas sobre os homens para que eles se arrependam, mas eles não se arrependerem. Desde o início do Evangelho diz, arrependei-vos e convertei-vos, né? Jesus falou isso, João começou o Evangelho assim, Pedro, e vai até o final falando para que o homem se arrependa, e o homem pela dureza do coração, né? Então, irmão, Deus é bom, eternamente bom. Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, da generosidade e um dever para consigo mesmo diante de Deus. Nós devemos cuidar de nós mesmos, irmão. Cuidar da nossa saúde mental, espiritual. Como que você cuida da sua saúde? Primeiro, agradecendo a Deus, seja um homem grato, se afastando do pecado, meditando na palavra de Deus, orando, porque a oração quando você está em oração, você está em contato diretamente com o trono da graça. Quando Jesus partiu desse mundo, ele foi ao horto orar e foi exemplo de oração. E tinha os discípulos ali, ele disse, olha, você não tem nem uma hora para orar. Então, irmão, o crente ele vence com a oração, a leitura da palavra, e nós se aproximamos a Deus assim, se afastando do pecado. E essa lição, irmão, é uma lição muito importante, porque ela não fala de evangelismo próprio, né? Ela fala de nós mesmos.
tratando de nós mesmos, para que nós tenhamos saúde para evangelizar outros, né? Se nós tivermos saúde para evangelizar, saúde mental, espiritual, nós vamos ter condições de levar o evangelho aos quatro cantos, porque nós temos saúde. E a saúde é muito importante. Então, devemos cuidar com generosidade diante do nosso grande Deus. Eu quero orar a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida, por ter ficado até aqui conosco, ouvindo e aprendendo também, se for, que você possa se sentir edificado através desse estudo e que melhor o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Vou orar agradecendo a Deus. Bendito eternamente seja o seu santo nome, Pai querido, Deus único, Deus verdadeiro, que fora de ti não há Deus. Jamais em momento algum, Senhor, há um Deus semelhante a ti, porque tu és o único Deus. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de usar da tua palavra para ministrar, para falar, para dizer, comunicar àqueles que ainda não te ouviram, que eles possam ouvir a sua voz. Como diz a Escritura, a sua voz é mansa e suave. Que as ovelhas, quando ouvem sua voz, ouvem a voz do seu pastor e a conhece, as ovelhas. Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor existir. Obrigado, Senhor, pelo Senhor criar todo esse mundo para que nós contemplássemos, Senhor, com nossos olhos. Sou grato a Ti, ó Deus, por esses dias. Obrigado, Senhor, por trazer a existência a esse mundo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa habitar nos corações de todos nós. Obrigado, Deus. Obrigado ao Teu Filho Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, que somos falhos, somos carne, somos osso, mas queremos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, Senhor. Cubra-nos, ó Deus, com seu sangue. Purifica-nos de todo erro. Em nome de Jesus, eu te agradeço para tudo sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?